Olá e bem-vindos a mais uma apresentação. Bem, na última apresentação a gente começou sobre a matéria de curvas de aquecimento, falando sobre como seria uma curva de aquecimento numa substância pura e numa mistura comum. Então lembrando que na substância pura, quando você faz a curva de aquecimento, eu vou fazer aqui só para ilustrar, você vai ter uma curva de aquecimento que vai ser mais ou menos assim. Ele vai aquecer, daí quando chegar na temperatura de fusão, a temperatura aqui não vai mudar, vai crescer e quando chegar no ponto de ebulição, a temperatura também não vai mudar. Então você vai ter o que a gente chama de dois patamares, né? Dois patamares. E na mistura, vocês lembram que ele aquece, quando chega na temperatura de fusão, ele cresce menos, daí aquece de novo, e daí ele cresce menos de novo, certo? Então aqui a gente não tem nenhum patamar, zero patamar. Certo? Só para lembrar aqui então de como que funciona. Muito bem. Então agora a gente vai falar sobre casos específicos das misturas. Então a primeira mistura que a gente vai falar vai ser a mistura eutética. Mistura eutética. Isso são casos de mistura onde o gráfico vai ser diferente do que uma mistura comum, certo? Então aqui, uma mistura eutética. Quando você fala de uma mistura eutética, você está falando de uma mistura que apresenta o ponto de fusão. O ponto de fusão dessa mistura é constante. É constante. E o ponto de ebulição é variável. É variável. É variável. Certo? Quem seriam alguns exemplos de mistura eutética antes da gente fazer o gráfico? Alguns exemplos de mistura eutética, os mais comuns, seriam as soldas. As soldas. Certo? Então, por exemplo, cádmio mais bismuto, deixa eu pensar, chumbo mais estanho, soldas. Soldas são misturas eustéticas, ou seja, a temperatura de fusão é constante e a temperatura de ebulição é variável. Então, como que ficaria um gráfico disso? Então, vamos fazer um gráfico aqui. Como é que seria essa curva de aquecimento? Então aqui, começa normal, você está aquecendo a substância. Numa mistura, a gente via que ela iria crescer assim, não iria? Ela iria só diminuir um pouco. Isso porque a temperatura de fusão numa mistura é variável. Só que na eutética, o ponto de fusão é constante. Então aqui vai ser um patamar, vai ser igual à substância simples. Certo? E daí você vai crescendo. E aqui, quando você chegar no ponto de ebulição, o ponto de ebulição da mistura eutética é que nem uma mistura normal, é variável. Então ele vai subir um pouquinho e daí sobe de novo. Certo? Então aqui. Aqui é sólido. Aqui você tem a transformação de sólido para líquido. Aqui você tem só o estado líquido. Aqui você tem a transformação do líquido para o vapor. E aqui você tem só o vapor. Vapor ou gás, tá? Não faz diferença. Então essa é a mistura eutética. Tem um jeito bem besta de você saber qual que é qual. Certo? A gente vai ver mais tarde. Então agora, eu vou explicar o jeito besta mais tarde. Então agora, a gente já falou da mistura eutética. Vamos falar então da mistura azeotrópica. Azeotrópica. Certo. Então, a mistura azeotrópica, o que vai ser? Você vai ter um ponto de fusão. Vai ser o inverso da eutética, tá? O ponto de fusão da azeotrópica é que nem uma mistura normal, ele é variável. E o ponto de ebulição, esse sim é constante. Constante. Então, como que ficaria um gráfico? Deixa eu fazer da mesma cor que o de cima. Como que faria um gráfico? Antes disso. Quais são alguns exemplos de mistura azeotrópica? Bem, o exemplo mais comum que nós temos aqui é a mistura de etanol mais água. Só que tem um porém. Mais água. Onde? É a mistura
de 96% do etanol. 96% e 4% de água. Certo? Então, esse é um exemplo de mistura azeotrópica. Beleza? Ou seja, a temperatura de ebulição é constante, a temperatura de fusão é variável. Certo? Então, como que ficaria um gráfico disso? Como que ficaria um gráfico de aquecimento, uma curva de aquecimento disso? Então, vamos lá. Então, você vai ter aqui, você vai aquecendo até chegar no ponto de fusão. A temperatura de fusão é que nem uma mistura normal, na azeotrópica, ela é variável, então ele vai subir um pouquinho, certo? Aí você continua aquecendo. Quando chegar na temperatura de ebulição, na azeotrópica a ebulição é constante, então a temperatura não muda, porque toda a energia está sendo usada para converter ele em gasoso. E daí depois que tudo é convertido em gasoso, a energia é usada só para aquecer. Então, lembrando aqui é sólido, aqui está tendo uma conversão de sólido mais líquido, aqui é líquido, aqui está tendo a conversão de sólido para vapor e aqui é vapor. Certo? Então aqui, ó, tem um jeito bem besta de você saber, né? Que é um macete de você saber qual é qual. Então aqui, ó, mistura eutética embaixo é constante. Certo? Então é um jeito bem besta de você descobrir. A eutética embaixo é constante. Então tá vendo aqui que no caso da eutética, a ponto de fusão, que numa curva de aquecimento fica embaixo, é constante. E a azeotrópica acima é constante. Certo? Constante. Então aqui, ó, nesse caso, a azeotrópica, a gente sabe que o ponto de ebulição é constante. Mas enfim, tem essa maneira aqui bem besta de você descobrir como fazer, como saber qual é qual, certo? Então esses são os casos específicos de mistura na curva de aquecimento. E era só isso que eu ia falar mesmo. Então, até a próxima apresentação.